Ah, foi? Se tivesse duas, ninguém ia tocar berimbau. Essa que é a boa, né? Essa é a boa. Quer dizer, o pós-fácil ficou pior do que a conclusão. Ou seja, saiu do espeto, caiu na brasa. Não tem saída. É uma condição difícil. Por isso que eu estou falando no caso dos dois hemisférios cerebrais, estão perto. É isso aí. Agora, veja, o meu está muito mais de acordo do que a corda do berimbau. Por incrível que pareça. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 18 de novembro de 2009, quarta-feira. O verbete é o 1390, 4 páginas, 40 elogias e 5 máximos. O tema, disjunção intraconsciencial. Especialidade, lucidologia. Definição. A disjunção intraconsciencial é a condição, ato ou o efeito de disjuntar, desligar, desunir ou desassociar estruturas intraconscienciais ou do micro-universo da consciência, acarretando a mudança radical e instantânea das manifestações autopensênicas, chegando, em certos casos, até a perda da lucidez. A disjunção consciencial intrassomática, a disjunção intraconsciencial homeostática, a disjunção intraconsciencial patológica, a condição da não recuperação dos cons magnos predispor às disjunções intraconscienciais patológicas, a condição do cérebro deixado vazio na projeção consciencial, a condição do cérebro em suspenso no momento do choque emocional, a condição da holomaturidade favorecer as disjunções homeostáticas, a desarticulação cérebro-paracérebro sadia nas projeções lúcidas, a desarticulação cérebro-paracérebro patológica nas lesões cerebrais. Agora, na argumentologia, nós falamos sobre 12 categorias de disjunções intraconscienciais, fisiológicas ou patológicas, e os respectivos disjuntores intraconscienciais. Agora, eu chamo a atenção também na remissologia sobre alternância interdimensional, amplitude autopensênica, conjunção autocognitiva, intraarticulação heurística. São 4 verbetes diferentes. Agora, a frase enfática. Toda condição da disjunção intraconsciencial é relevante e exige diagnose acurada da consciência lúcida, tendo em vista a manutenção da saúde do próprio micro-universo consciencial. Você passou alguma vez pela condição da disjunção intraconsciencial? De modo sadio ou patológico? Se a Rosa quiser aumentar, na holoteca faltam 3 só, tá certo? Agora nós temos aqui umas perguntas. Por necessidade financeira, estou alugando um imóvel comercial de minha propriedade que se situa em frente à minha residência, no mesmo terreno. Sei que não é uma condição ideal, porém gostaria de saber os possíveis atenuantes ou agravantes para alguns ramos de atividade, tais como escola de dança de salão, estúdio fotográfico, oficina de lataria de automóvel.
Ou seria melhor me mudar para outro lugar e alugar toda a propriedade? Sou tenepsista. Olha, aí é um negócio de você ver. Às vezes as pessoas fazem um péssimo negócio ganhando mais dinheiro. Entende? Tem que olhar, que aqui é um caso clássico. Por exemplo, ele mora lá perto, vai pôr uma escola de dança de salão junto e vai continuar morando lá? Eu jamais faria isso. Alguém aí faria isso com lucidez? É muita bobagem. Só se a pessoa vai dançar lá o dia inteiro ou se ela tem participação, é sócia do assunto. Aí é outra coisa. Agora, isso tudo tem que ver. Oficina de lataria de automóvel. Como é que vai? Não vai poder ter siesta na sua casa. Tá certo? Outra coisa, carpintaria. Não é bom também pôr, não. Faz barulho. Eu estou só lembrando. Isso aí tudo tem que olhar, né? Agora, o problema é tudo o seguinte, veja quais são os seus fregueses, seus inquilinos, quem é que apareceu para alugar? Olha por aí. Às vezes aparece alguma coisa harmônica, pacífica, né? Agora, escolha um inquilino que não seja belicoso em matéria de som, né? De poluição sonora e outras coisas mais. Deixa eu ver. Gostaria que o senhor falasse sobre o material trazido por canalização através da Eva Pierracos, na década de 60 e 70, esse também chama de Pierracot. Palestras editadas em vários países do mundo. Existem grupos de estudo e formação dos quais faço parte. Tem uma outra coisa que é interessante do processo, das ideias que tem ali. Agora, de modo geral, de se examinar com calma. Por que o professor coloca a semiconsciência em antonimologia? Não é um caso de disjunção intraconsciencial homeostática? Escuta, vamos pensar um pouco além só, vai ver se eu estou certo, porque às vezes estou errado. A semiconsciência vive assim, não é uma condição esporádica. Não há mais disjunção clássica. O que vocês acham? Tem lógica? Então, vê se eu respondi a sua indagação. Se você tem algum outro argumento, reargumente. Não é isso? Manda de volta. Eu vou repetir a minha resposta. Ela vive assim. Não é uma condição esporádica. Não há mais a disjunção clássica. Eu quero só te lembrar, você tem duas mãos. A esquerda e a direita. Pior, você tem dois hemisférios cerebrais, esquerdo e direito. Outra coisa, você tem dois olhos, esquerdo e direito. Tem dois ouvidos, esquerdo e direito. Você vive com os dois. Há pessoas que conseguem viver com duas condições, duas situações, dois instrumentos, dois órgãos e duas coisas. Eu estou tentando, de uma maneira terrível, de vez em quando, bancar a semiconsciência, não é fácil. Quer dizer, comigo ainda há a disjunção, com ela já não deve ter mais. Desse tem lógica. Em caracterologia, página 104, transe parapsíquico, o ápice do parafenômeno da psicofonia inconsciente. Haveria um crescendo do fenômeno psicofônico que iria a intuição passando pela semiconsciência, a inconsciência? Sim, há um crescendo, isso aí é um processo muito antigo. Há de fato a inconsciência absoluta no trânsito psicofônico? A inconsciência absoluta existe quando a pessoa está em choque, quando ela entrou em coma em certa situação, numa dimensão aqui, por exemplo, ela pode ficar inconsciente. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Em transe mediúnico parapsíquico, no meu caso, por exemplo, eu sempre passei da inconsciência absoluta, que às vezes estão aqui mexendo com o meu corpo, eu estou lá muito mais à distância, até a consciência absoluta. Agora, isso aqui me mandaram um processo que está acontecendo aí, isso foi tirado do UOL. Sonâmbulo estrangula durante pesadelo. Um britânico histórico de sonambulismo estrangulou a própria mulher durante um pesadelo. Brian Thomas, de 59 anos, sua mulher Christine, de 57, estavam de férias acampando no país de Gales.
quando ele a atacou no meio da noite. Assim que acordou, ele ligou para o serviço de emergência e pediu socorro. Mas a mulher já estava morta. Acho que matei minha mulher. Achei que um ladrão tinha entrado. Eu estava brigando com ele, mas era a Cristina. Eu devia estar sonhando. O que eu fiz? O que eu fiz? Vocês podem mandar alguém aqui? E esse é um caso típico. É tudo claro que há uma possessão da marca pecado destrutivo. Bem claro. Essas coisas eu falo. Sonambulismo, gente, é um perigo. Todo sonâmbulo deve ser examinado e visto com calma. Não se pode brincar com sonambulismo, não. Eu já tratei de gente braba em matéria de sonambulismo. E outra coisa, já teve caso que a gente teve que separar o marido da mulher. E quem era sonâmbulo era a mulher, no caso que eu separei. Mas não divide dormir na mesma cama. O problema é sério. Outra coisa, tem muito sonâmbulo que se atirou da janela, outro fez besteira, quebrou coisa. Então, o transe sonambúlico é difícil. Professor. Agora, eu quero falar com o Ivo e o Antônio hoje, tá certo? Se você for possível. Você que distribui aí o pessoal. É isso. Professor, aqui. Com relação a esse caso, eu estava lendo hoje lá na Folha de São Paulo isso aí, né? E falava o seguinte, que conseguia controlar esse processo dele com medicamento. Parece que ele tinha mal de Parkinson e tinha outras coisas, né? Aí fala também, o senhor leu, ele largou essa medicação, não é isso? E passou por esse processo. Mas o senhor disse que isso aí é bem característico de um caso que é de possessão, né? Pois não, esse caso aí é bem possessão. Não tinha nada a ver com a medicação que ele tinha deixado de tomar, que eu pensei a princípio nisso. Quando a medicação deve ter melhorado, a hora que parou, melhorou para o possessor. Facilitou. Abriu as portas. Se de ver, né, quais foram os resultados. Porque remédio é o seguinte, cada um de nós reage de um jeito, tem que examinar. Tá certo? Agora, que isso aí tem possessão, tem. Isso é a marca pecado destrutiva. Essas coisas tem. E através de sonambulismo, tem muitas coisas assim. É muito caso de sonâmbulo assim. Sonâmbulo é problemático. É muita gente que está possessa e o povo acha que ela está com sonambulismo. É isso tudo. Aí precisava de examinar a constituição neurológica dessa pessoa, ver a tendência desse homem. O que ele já fez na vida, as coisas todas. Vai ver que tem predisposição para isso, outras coisas, matéria de assédio. Hein? Ele tem 57. Pois é. Esse problema. Isso é um perigo. Examinar bem isso. Uma pessoa que tem sonambulismo, se ela desenvolve o parapsiquismo, dispara. E ela fica com muita consciência desse processo, ela domina tudo. Ele não. Ele está com assédio desde pequeno. Entende? Está na cara. Feliz ou infelizmente, isso aí é muitos fatos assim. Sonambulismo é coisa antiga, né? E é mais fácil de ser interpretado. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém ou não tem? Professor Waldo, a consciência está conectada no holossoma, né, de alguma forma. Então, tudo que altera essa conexão, por exemplo, as drogas, uma emoção forte, alguma coisa assim, ela facilita ou predispõe que outra consciência tome conta daquele corpo, né? Durante o período de transição, ela pode ficar frágil, acessível, entendeu? Tudo isso pode acontecer. É justamente aí o caso do nosso amigo do sonambulismo. Fica mais frágil. É mais fácil de fazer intrusão. Entende? Agora, tudo isso tem que examinar, né? Mas em tese, esse caso aí é típico de assédio. Assédio possessivo. No caso da disjunção, o que você analisou assim, de tudo que você já viu, qual que é o principal fator que gera essa disjunção? Não, tem um monte, né? Por isso que é que eu dou aqui essa aqui, ó, dou 12 tipos de disjunções. São os disjuntores, são 12 que tem aí, é só ver. Ausência, a condição do pequeno mal epilético.
Agora veja, esse processo de ausência, muita gente tem sem mostrar nenhuma crise epilética. O desenvolvimento do próprio parapsiquismo, às vezes, cria ausência. Então, é muita coisa, tem que examinar os 12. Essa pergunta sua é respondida pelos 12. Isso aqui é para a gente começar a conversa. Porque se for olhar, tem mais outras incidências em certos fenômenos, certas ocorrências. Mais coisas. Essa questão que você falou do sonambulismo e depois ele matou a esposa. Perante a justiça, provavelmente vai ser até condenado, não sei. Ah, sei, mas a justiça é cega, né? Não entendo nada disso. Se ele está possesso também. É. Agora, eles vão, talvez, colocá-lo no nosocômio judiciário. Entende? Porque o homem parece que é sincero nas coisas. Eles vão ver se ele é sincero. Eles vão fazer os estudos. Aí é o law and order. Fazer os estudos, ver o que é. Que provavelmente... Para onde eles vão. Mas ele vai ser acusado de homicídio. Agora, o que se passa? Deve ser levado para nosocômio Que judiciário. vai para o hospital psiquiátrico. É assim que vão defendê-lo. Presídio. E outra coisa, o representante do Ministério Público, ou seja, o promotor ou a promotora, nos filmes lá é a promotora, vai fazer um acordo, né, de alguma coisa e tal. Quantos anos, como é que é? Tal. Mas no caso, provavelmente eles botam um psiquiatra para analisar. Né? E para o resto da vida. Val, só um minuto. Por exemplo, aqui no caso da hipomnésia do branco mental, o que pode fazer ocorrer isso? Com isso, É melhorar a memória. Não, mas o que isso é fisiológico? Isso pode ser Não, é extrafísico? patológico. Mas e da onde que... Patológico. Isso é doentio. É a pessoa que tem algum processo que está atingindo a parte neurológica dela, os 2 hemisférios cerebrais, cada memória. E outra coisa, quase sempre são pessoas desorganizadas. Tem a simples dispersão consciencial. E são pessoas que não cuidam da memória. A maioria das pessoas não se cuidam em matéria de mnemônica. Então isso é sério. Eu me bato com isso desde que eu comecei a falar qualquer coisa para o público, que é muito importante a memória. E isso depois dá uma predisposição para o assédio? Não, a predisposição para tudo quanto tem disciplina e desorganização, quando tem o branco mental. Agora, há condições patológicas, exatas, conforme o período que a pessoa tem isso. Uma civenagem, um esgotamento. Você está entendendo? Alguma coisa nesse sentido? Um remédio mais forte. Às vezes, isso é temporário. Isso aí é efêmero. Agora, uma coisa, por exemplo, a pessoa está assim, sempre você viu ela daquele jeito, aquilo já cronicificou. Isso aí... Uma pessoa quando é nova, um jovem, uma coisa assim? Não, se ela é jovem, tem isso, na fase de crescimento do corpo, isso é normal, né? Fase de crescimento do corpo. A pessoa está crescendo, ainda não se definiu. Na adolescência, isso às vezes ocorre. Dá uma excitação perante o mundo. Então, os réus que chegam aí, a maioria são assim. Por quê? Porque ela quer pegar o mundo com as pernas e a boca e os braços. Cair de boca no cosmos. Porque é a vida animal que ela está arranjando. Às vezes faz muito tempo que ela não tem. Ela cai de boca na vida animal. Agora, com isso, dá todas essas pequenas alterações, assim, mnemônicas, neurológicas, psicológicas, conscienciológicas, isso tem. É quase que inevitável. Pensa bem que você vê, são os fatos que tem por aí. Agora, aqui conosco, por exemplo, quando você vê uma pessoa que ela está estudando conscienciologia e ela começa a ter muito branco, tem alguma coisa errada com ela, ela tem que estudar, tem que se mexer. Não deve deixar isso ocorrer de braço cruzado. Tem que tomar uma providência, porque é a memória que está sendo mexida.
Isso pode ser, por exemplo, o início de Alzheimer. Entendeu? O início de tudo. A pessoa só vai mostrar o Alzheimer daqui a 10 anos. Entanto, ela já mostra que tem lacunas mentais, psicológicas, neurológicas. Agora, o branco mental é o que acontece Tá, e mais. se for início de Alzheimer? Não, Hein? se for início de Alzheimer, não tem o que fazer. Tem. É, Tem. Alzheimer hoje tem uma opção de coisa que você pode fazer antes para prevenir. Você dilata a possibilidade daquilo se instalar. Sempre melhor. Agora, uma pessoa que é relaxada, que não liga para nada, vai deixando, vai vivendo a vida, brincando, né? Vai piorar tudo em pouco tempo. O bloqueio é sempre antecedido por algum tipo de disjunção patológica? Não. Bloqueio pode existir dentro da pessoa por diversas causas, ou diversos efeitos. Ele pode provocar os efeitos mais estranhos. Disjunção ainda é coisa à toa. Agora, o processo da manifestação em si, por exemplo, às vezes o bloqueio é feito por pensamentos negativos que a pessoa mesmo viu. A consciência não veio para colocar aquilo na cabeça da pessoa. Foi ela que começou a pensar errado. Você está entendendo como é que é? E começou a acumular aquilo. Aí, daí a pouco, ela fica igual a acendedor. É conjunção patológica, no caso. Não é disjunção, é conjunção. Não, é a conjunção. Por isso que é preciso de ver. Outra coisa, observa que aqui na remissiologia eu coloquei conúncio. Olha lá. É o coniúncio que faz isso. Para responder a você. Professor Valdo, no caso da pessoa que apresenta aquele distúrbio das múltiplas personalidades, né? Que ele ora é um, ora é outro, como é que isso se encaixa nesse contexto? Ou não tem nenhuma relação? Não, às vezes tem sim. Porque a maioria dessas personalidades, às vezes são casos de personismo ou de possessão. Personismo é a própria pessoa que incorpora no seu próprio corpo e fala da outra personalidade que é ela. Quase sempre. Agora, é uma retrovida que ela está revivendo, revivenciando. Agora, existe também o processo de outra personalidade mesmo, porque tem sensitivas psicofônicas que são capazes de receber 10 consciências diferentes, uma depois da outra. Assim. Então, isso varia infinito. Agora, veja, no personismo é que é a coisa mais séria, porque a pessoa às vezes até sabe o que está ocorrendo. Ela então vira atriz. Ela faz a performance dela. Qual que é a fissura intraconsciencial que leva a pessoa ao personismo? Como é que é? Qual é a fissura intraconsciencial que leva a pessoa ao personismo? Isso varia muito, depende do mega atrapalho da pessoa. Em geral. É o mega atrapalho da pessoa. Quase sempre é poder que a pessoa perdeu e que ela quer recuperar, a manifestação, que ela está menor, ela quer chamar a atenção. É uma série de condições, né? Valdo, aqui está falando na parafatologia a questão da projeção. Mas você poderia analisar a questão da projeção lúcida? Porque existe uma disjunção, mas ela continua consciência lúcida. Não sei que transformação houve em termos de lucidez consciencial. Pode até aumentar. Assim, eu não estou entendendo. Uma pessoa tem a lucidez aqui, ela sai do corpo, ela pode ter a lucidez lá. O que você está perguntando? Em termos de disjunção. Então, a disjunção é o seguinte, ela tem aqui essa consciência da dualidade. Você sai, você vai ser o super-dualidade. Você vai recuperar os cons magnos, uma opção de coisa. Houve uma disjunção enorme. O seu paracérebro, que você usava um pedaço desse tamanho, você vai usar já assim. Então, isso que eu estou perguntando, porque passa a disjunção cérebro para cérebro. Está falando na parafatologia. Agora, na verdade, a disjunção é um aumento de lucidez, em geral. É isso. No caso, uma coisa muito interessante é que eu falar daquela menina que ela é totalmente apagada aqui. É um caso de oligofrenia. Ela saía do corpo e ficava lúcida. Não é todo mundo que é assim, não. Aquilo era caso de exceção, por isso que eu escrevi a respeito. E ela falava assim, ó, lá eu não apito nada. Fora do corpo. Lá eu não apito nada.
Quer dizer, se deixasse conta dela, ela queria sempre estar projetada ou consciente. Agora tem muita gente assim, né? O corpo não permite nenhuma manifestação digna. Agora, pode haver projeção que diminui a lucidez também, parece que pode. Né? Pode. Aí varia. Aí já é outra coisa. Antônio, você vai ficar aí até o fim? Então eu quero conversar uma coisinha com você na hora de sair. Tá? Mas quem é que está com o microfone? Tem alguém? Pode ir. Aqui. O senhor respondeu a Gleice que algumas consciências caem de boca na vida animal. O caso da maternidade seria cair de boca na vida animal? Já foi muitas vezes mãe, vir outra vez. Essa é uma também, né? Uhum. Agora, outra pergunta. Aquela menina que às vezes está com 10, 12 anos e só fala que quer um bebê, quer um bebê, quer um bebê. Às vezes tem uma coleção de boneca, um monte de coisa. Ela está viciada, entende? Na parturição. Está viciada na reprodução humana. Tem mulheres assim. Eu já vi casos assim terríveis. A própria mãe dela queria sustar aquilo. Aí teve um caso que eu pedi para a mãe ir com a menina e ver um parto natural com ela. A gente arranjou, programamos o negócio todo para a menina com 12 anos ver como é que era um parto natural. Para dar um impacto, para ela ver que não podia estar brincando com esse negócio de gestação. Deu certo. A moça passou depois, ela se casou com 19 anos. Demorou muito tempo até o negócio dar certo, porque ela só pensava naquilo. Agora, a gente escolheu, né? Nos casos, a mulher gritando lá, aquele negócio todo. Igual aquele negócio lá eu fui atender o povo e a dona lá na maternidade, tira por riba! Nunca pude esquecer aquilo. Tira pro riba! Ô doutor, tira pro riba! O negócio não era fácil, lá não tinha jeito, o negócio já tinha aberto, sabe? O negócio tudo já em encaminhamento, ela está falando, tira pro riba, sai dessa. Agora tudo é o povo, né? A gente tinha que ter muita paciência, mas saiu tudo bem, uma criança bacaninha depois. Professor, outra pergunta, que não tem a ver com essa, mas tem a ver com o tema. Por exemplo, o senhor fala que há realmente essa disjunção quando ocorre a projeção consciente, logicamente, né, cérebro para cérebro. No caso da clarividência viajoura, que não sai nem o psicossoma, nem o metassoma, continua ali, mas quem vai é o cordão de prata. Nesse cordão de prata, não há uma pequena disjunção? Não é bem assim, não. Não? Não, você está contando errado. Me explica aí, que eu estou estudando isso aí. O problema é que o mental soma, ele é capaz de se deslocar instantaneamente e voltar. Ele mesmo vai e volta. Sim, mas o veículo... Não é bem cordão de ouro, nem cordão de prata, nada disso, não. É a consciência que vai. Tudo que é da consciência, Rosa, pode ser instantâneo. Mas quem é o veículo que faz a leitura? Por exemplo, quem é instantâneo mesmo, a rigor hoje, que a gente sabe, ou pelo menos desconfia, é só a consciência livre. Nós ainda somos muito vagarosos, tudo aqui é tipo tartaruga, tudo é câmera lenta, tudo é slow motion. Agora, quem é instantâneo aí é só... Professor... Como diz a sua amiga, nem a Rosinha conhece. Foi me chamar de Rosinha perante o senhor. O nome dela é Rosinha, não é Rosa. Eu fiquei sabendo. Estragou comigo. É a Rosinha. Eu falei, chega lá, não me chama de Rosinha. Ela é querida, Rosinha, viu? O negócio é sério. Eu agora já sou Rosa. Eu aprendi. Professor, mas porque eu estou estudando sobre isso, eu queria clarear mais um pouco. Não é uma projeção de psicossoma, não é de mental soma, fica tudo ali e tem a clarividência viajoura. Então, é mental soma, não é isso? Então. Porque vai o holochakra, a leitura é feita pelo mental soma, né?
Então, é isso que eu... Porque faz parte, estou dando Agora, uma dinâmica com então, esse raciocina tema. de outro modo, você vai começar a entender que a evidência viajou. Clarividência é uma evidência mais expandida. No caso, vamos usar até a palavra clara, óbvia, vamos dizer, totalmente explícita. Agora, veja, se você expande a sua consciência, faz uma clarividência viajoura. Então, é isso. Começa aí. Agora, até onde foi a expansão da sua consciência? Ela captou o que na periferia da expansão? Lá no ponto, da ponta pontiaguda, do tatuzão da sua expansão. Você captou o quê? Isso é clarividência viajoura. Clarividência. E quando Agora, o senhor isso fala é em muito remota... difícil. Quando o senhor O coloca... Quietebaldi usou isso, explicou lá uma opção de coisa e não explicou nada. Ele fez um livro chamado Noures, não explicou nada, porque eu não sabia o que era clarividência viajoura. No entanto, tinha um monte de gente lá da Itália que já falava nisso. Era a mesma terra do Ernesto Bozzano. Agora, como ele era muito católico, e lá tudo dele era de Gubbio, com as coisas todas do o Chico de Assis, ele estava tudo preso ao processo católico, não tinha ideia do processo de fora. Pois é, mas o Bozzano andou estudando tanta coisa, se ele lesse todos os livros do Bozzano, ele poderia saber alguma coisa. No entanto, ele escreveu um livro no Ures, mas não explica nada. Agora, se você vê o sistema, você vai ver direitinho que ele está falando em clarividência viajoura sem saber que existe fenômeno. Então, É terrível a gente estudar muito. Então, o senhor Então você chegou vai no que eu ver queria. os velhos, os autores velhos, mais antigos que você, tudo claro. O livro é O Sistema. Agora, o outro livro dele é O As Ernesto Noures. O Sistema é o melhor livro dele. Não é grande ciência, nada disso, não. É O Sistema. A meu ver. Agora, Noures é onde ele quer explicar o processo tenho parapsíquico o livro dele, que tudo no buraco, não adianta nada. E qual o livro dele que ele fala nisso? O Pedro Baldi. Hein? Sistema. As Noures e o Sistema. As sim. Noures ele tentou explicar, não explicou Eu nada. tenho ele. Agora, no Sistema, se você for ler, você vai ver direitinho que ele descreve esse fenômeno que nós chamamos de clarividência viajoura, sem saber que é, sem saber que existe fenômeno. Ele não conjugou uma coisa com outra. Agora, eu, quando conheci, que almoçava com ele, jantava, aquela coisa toda, a gente conversava, tudo isso, eu não toquei nesse assunto com ele, não. Eu já tinha visto uma opção de coisa errada, inclusive na Grande Síntese, não falei nada. Já estava com muita recalque, sofrendo muito com as coisas por causa da Igreja Católica, que a Grande Síntese foi colocada no Index Librório Proibitório e ele não perdoava aquilo. Então, É coisa professor... de italiano, né? Ele veio para o Brasil para fugir disso, mas mesmo assim, coitado, sofreu com isso no fim da vida. Então, a clarividência viajoura, ela não é tão simples assim como se pensa. É realmente... Não, a minha tudo que hipótese mexe seria essa, a tudo releitura. que mexe com Porque o é mental feita. soma é complexo. É bem complexo, É. né? Então, eu coloquei hipótese. Por qual dos corpos é feita a releitura? Então, aumenta o soma. Quando ele vai, ele como se ele esticasse um binóculo, Agora, né? é discernimento. Uhum. Agora, veja, a hora que você está com a sede do discernimento, você apresenta mais discernimento. Uhum. Pensa bem. É a sede do discernimento que está sendo Sede do usada. discernimento. Então, estou no caminho Então, correto. por exemplo, você está com todas as turbinas de Itaipu. Você tem mais eletricidade, ilumina mais. A coisa está lá. É aumentar o soma. Então, tudo que é de aumentar o soma é muito mais complexo. Obrigada, Certo. pessoal. Professor, letra A. Pode falar. O senhor poderia explicar a resposta que o senhor deu para a Rosa, que eu não consegui entender, sobre os pensamentos negativos, alguma coisa assim, eu perdi a explicação. O que é? Sobre o quê? Você lembra, Rosa, o que ele te respondeu? Qual das rosas? É a rosinha Não, ou a Rosa rosa? Nader. Perguntei para ele se o bloqueio ele era precedido por algum tipo de disjunção, de algum tipo de disjunção. Ele disse que nem sempre, porque
Às vezes o bloqueio vem por um pensamento que você tem mal, e aí a partir daquilo o assediador aí fixa aquele bloqueio. É a pessoa que alimenta, A pessoa a própria pessoa que alimenta o bloqueio. Aí, na verdade, eu concluí que, então, ao invés de ser disjunção, é conjunção. É uma conjunção, às vezes pode ser uma conjunção. Aí ele falou para ler o coniúncio, que é um verbete. Tem, mas tem até no. Olha tem aí, até no impresso também tem, nos 1000. Coniúncio. Se você quiser, a gente arranja aqui, porque tem aqui também, né? Você sabe que a minha farmácia está à mão. Ah, e eu não estou cobrando nada por qualquer prescrição que eu estou fazendo. Mas então. Professor Valdo, como que fica a pangrafia em relação à disjunção intraconsciencial? A pangrafia não muda nada, não tem nada a ver com isso. A pangrafia é a reunião de uma série de fenômenos e a sua percepção. Se pegar um, ela pode pegar 10 fenômenos, o processo é seu. Nesse caso, o parapsiquismo... Não é disjunção, é ter discernimento da coisa toda em conjunto. É aí que entra o processo da Rosinha. Mental soma. O que eu não Gente, entendo... aqui então é o seguinte, de hoje em diante, você sabe, tem a Rosinha e tem a Rosa. Tá certo? Agora, tem a Rose e outras coisas a mais. Aqui nós temos flores de todos os tipos. Não, então aqui, no verbete, o senhor coloca em relação ao parapsiquismo da pessoa ficando até à beira da inconsciência, por causa do transe. No caso da pangrafia, não funcionaria uma coisa similar, ou não poderia chegar a esse nível, às vezes um nível até muito mais abrangente? Mas fala de novo isso aí que eu não entendi, que é a consciência, o que tem aí no caso? A consciência, quando ela está com o parapsiquismo mais ativo, sim, que chega a um nível de ocorrer um transe parapsíquico, em que ela fica inconsciente, que é o caso da disjunção aqui colocada, isso não tem relação com a pangrafia? Quer dizer, a pessoa ela está... Não, escuta, a pangrafia é uma coisa que não tem patologia, não tem nada. É uma das coisas mais evoluídas que tem. É você que está pescando uma abordagem, uma cognição, um conhecimento, fazendo uma pesquisa de algo que é um objetivo, um objeto, em vez de ser com um instrumento só, você está fazendo com 10. Não tem nada a ver com disjunção. Pelo contrário, a coordenação de implementos, no caso de talentos, no caso de propriedades, no caso de capacidade parapsíquica, você está implementando tudo. Não tem nada a ver com patologia. Então, a pangrafia é a expansão da sua consciência de uma maneira absurda, bem além do seu normal, e no universo do parapsiquismo. É isso. Não, o que eu falei do transe parapsíquico, não o negativo, né? No caso o positivo, uma semiposição benigna, por exemplo. Agora, o caso é o seguinte, a pangrafia é como se fosse a antessala da consciência. O que se Agora, sente, veja, Valdo? a base disso é o mental soma que eu estou falando. O que a pessoa, o que o sensitivo, eu nunca tive experiência da pangrafia, ou pelo menos acho que eu nunca tive. O que a pessoa sente Não, isso? Como você não teve, porque se tivesse, eu não saberia, perguntaria. perguntando. Então, Entendeu? aí eu questiono. É igualzinho código de consciência. Se uma pessoa teve, ela não faz a pergunta do que é a estrutura. Ela vai querer debater algum dado daquilo que ela vivenciou. O que a pessoa sente? Aí, no caso, a sua experiência. Como é a pangrafia? É a cosmovisão parapsíquica. Bom, eu já até escrevi sobre isso. Entende? A pangrafia. Cosmovisão parapsíquica. Isso é um trivocabulário. A pessoa, ela fica no seu estado de consciência ou ela vai além? Ou ela extrapola? Aí depende dela. O que ela é. Isso aí é uma coisa relativa. Depende do que é. O nível de lucidez e de paraperceptibilidade varia de pessoa para pessoa. A própria pessoa precisa saber, né? Ela pode ter tanto uma coisa quanto outra. Depende da eventualidade que está ocorrendo.
Agora, ponha na sua cabeça uma única coisa. Pangrafia é avanço, é evolução, é cosmovisão parapsíquica, é coisa ampla, grande. Então pensa, antessala da consciência cósmica, ou da cosmoconsciência. Outra coisa, ninguém nunca falou em pangrafia, quem usou isso fui eu. Agora, eu usei para ver se o povo entende, coloquei grafia de propósito, por causa do processo da descrição. Pan é porque é rolo, é a holografia básica, mas a holografia não é a gente falar que eles usam isso para outra situação, processo holográfico. Por isso coloquei a palavra pangrafia para mostrar a realidade. Agora, por exemplo, cosmoconsciência é mais ou menos isso. Agora, não adianta eu falar na palavra cosmografia, que isso é outra coisa. Entendeu? São palavras que já existiam com esses prefixos. O que é bom é que nessas outras áreas que eu trabalho, o povo não usou os prefixos porque eles não sabiam que isso existia. Por isso que eu uso tanto. Às vezes, enquanto eu estou com o nariz na porta, porque já existe. Então, esse eu tenho que cortar, eu faço outro. Você entendeu? O problema de tudo isso aqui é que eu tenho que trabalhar com tudo isso e arranjar nome para a maioria que ainda não tem. Por isso que eu peguei tantos anos para ver os fenômenos, para ver o fenômeno que tinha, fico olhando como é que é. Agora, depois que eu comecei a publicar e a pessoa fala naquilo, eu sei que ela copiou de mim. Que antes não tinha. Entendeu como é que é? Agora é duro. A gente tem que pesquisar. Não tem saída. Professor, eu queria compreender a questão do para-arrastão. Por exemplo, pela lei dos opostos, à medida que a consciência evolui, em uma certa hora ela pode até chegar a alterar o amparo e refinar o nível de assédio. Vai aumentando, vai ampliando. Pode chegar a processos de grupo maior para tentar... Não, mas sempre que o assédio, a tendência deles é juntar, né? O processo no Brasil, por exemplo, qual é um dos crimes mais comuns atualmente? É a chamada formação de quadrilha. Sim, hoje mesmo eles mostraram aí só de processo de sonegação, inclusive com policial, autoridade, tudo isso. São dezenas, cara. Prenderam 47 policiais, não sei aonde. Prenderam 58, não sei o quê. Prenderam 73. O Globo News hoje está lá com uns 3 ou 4 casos, tudo isso. Tudo formação de quadrilha. Agora pega vários estados, várias áreas, vários ministérios, vários tipos de polícia, tudo. Isso é a formação de quadrilha. Agora veja, os réus estão atuando. Pois é. Estão aí. Então, de um lado vai... É a formação de quadrilha baratrosférica. Sim. De um lado vai refinando, ampliando a questão da lucidez, a máfia, e vai né? expandindo o oposto. Tudo é um processo mafioso. Pois é. Como é que fica isso em termos de contrafluxo para as consciências? Por exemplo, a consciência ela vai entrando nas crises grupo kármica, grupal, coletiva, braba, enraizada, difícil. E outra coisa, aumenta o para-BO do povo. Sim. Sabe o que é para-BO? Para-BO é esse que muitos BO e o para-BO. Etc. Tal. Entendeu? Agora, dizem que tem alguns, se for colocar, né, dá alguns quilômetros. Com computador e tudo. É o para-BO. Uma outra pergunta que não tem a ver com isso especificamente. Existe um mega trafor embotado? A pessoa ainda não desencadeou, ainda não trabalhou? Mega trafor. Embotado. Embotado. Isso, não, mas isso o que é a não recuperação dos cons magnos? Você ainda não pensou. O que é isso? Explica. É porque tem os traforzinhos que você vai recuperando. Não, mas o mega trafor. Cons magnos que você não recapturou, não capturou, não usou, não aplica. É isso.
Então, por exemplo, existe aqui algumas deusas e deuses que a gente ainda não conhece, porque estão tudo debaixo do pano, escondido, né? Está acobertado. Agora, a gente espera que, através da Apex, lá do Roche, ele coloca tudo isso, venha tudo à tona. Vamos fazer o refluxo, né, desses deuses e deusas. Né? Eu, pelo menos, torço para que isso aconteça. Mas é a recuperação dos cons magnos, né? No duro mesmo é isso. Vamos trabalhar para a gente recuperar. Quanto mais estudar, melhor. Viva o laptop. Ele ajuda isso. Ô Luiz, você queria falar alguma coisa, não é isso? Na página 102, fatologia. Na última linha, professor, aqui você escreveu a inteligência evolutiva. Por quê? A inteligência evolutiva. Sim, o que tem que ver? A inteligência evolutiva, nesse caso, a disjunção é muito importante. Por quê? A disjunção intraconsciencial só é entendida mesmo se a pessoa começar a entender o mecanismo de evolução da consciência. Senão ela não chega nisso. Mecanismo de evolução. A inteligência evolutiva, no caso, é a pessoa que entende como é que é o arcabouço do progresso da inteligência. Eu vi aqui que você botou desconsciência holossomática da pele, desacoplamento dos veículos, na cosaderia. Na página 104, aí em caracterologia, ponto 2. Não, mas eu o que não entendo o motivo que você bota a inteligência evolutiva aqui em patologia. Pois é, a inteligência evolutiva eu ponho na maioria das coisas que a gente estuda a inteligência. E como é que você vai entender a disjunção intraconsciencial sem inteligência evolutiva? Não tem jeito. O materialista ele nunca vai entender isso. Tem que entender como é que a consciência funciona no cosmos. Ela vê como é que funciona. O mecanismo, a estrutura do micro-universo consciencial. Inteligência evolutiva. Dentro da fatologia, está tudo certo. Então, os projetores, mesmo não sendo veteranos, já eles estariam aplicando inteligência evolutiva? Mas às vezes não sabe nada que aplica, né? Tem muita gente que tem fenômeno aí que não entende nada do fenômeno que ele vivencia. Tem muito disso. Às vezes não entende nada. Outra coisa, tem muitos que nem ouviram falar, que sai do corpo, tudo isso, não ouviram falar em inteligência evolutiva do jeito que nós falamos aqui. Há lacunas de cognição em todo mundo, né? Todo mundo tem lacuna. As coisas acontecem de nossa família. Ninguém é totalmente inteiriço em matéria de conhecimento. Muito difícil. Claro. Agora, dizem que a consciência livre já tem esse conhecimento. Hoje eu já falei 3 ou 4 vezes de consciência livre. Né? Agora, em homenagem a Rosinha, homenagem ao Loche, entendeu? Homenagem a vocês, homenagem a Fafá. Tudo é dessa massa que vai aparecer a consciência livre. Professor? Por enquanto são consciências presas. E vão virar consciência livre. Outra dúvida, aqui na página 103. Legislologia. O que? Legislo? Página 103. As leis da parafisiologia do mental soma? Uhum. A lei da evolução lúcida da consciência por meio dos altos esforços. Pois é, isso aqui é inteligência. Inteligência evolutiva, a lei da evolução lúcida da consciência por meio dos altos esforços. Isso é o resumo do processo de aquisição. Entendeu? Você foi aonde dói. Agora, as leis da parafisiologia do mental soma, é tudo que nós estamos falando aqui. É o caso da Rosinha aí que a gente estava falando. Fisiologia do mental soma. Né? Então, obrigado. A Rosa vai falar agora. A Rosinha, a Rosa vai falar. Só não pode me chamar de Rosão, você fala. Agora é a Rosa. Só não pode me chamar de Rosão, mas do resto.
no crescendo, eu queria saber se esse onirismo, autodespertamento e taquipsiquismo, se é inversamente. Onirismo, autodespertamento, taquipsiquismo. Isso. O onirismo é uma coisa que todo mundo tem. Agora, o autodespertamento no onirismo já não é fácil. Agora, aí é a pessoa que caminha para o taquipsiquismo. Quando ocorre isso, há um processo de expansão da lucidez. Isso melhora também a recuperação dos cônscios. Então, esse crescendo ajuda demais todo mundo, né? Então eu estava errada, porque eu estava pensando que esse crescendo fosse inversamente proporcional à disjunção, mas não é. Não. O negócio tem que pensar nisso. O onirismo, há uma predominância muito grande de disjunção. Do processo de você apenas ficar presa à imagística. Agora, já quando entra o problema do autodespertamento, você já define o que é que precisa para a situação toda. Aí você entra em raciocinar rapidamente com correção. Que não adianta nada a pessoa também raciocinar rápido e errado. Então tem disjunção. Então você fez uma conta terrível. 3 vezes 7, 32. Quer dizer, não adianta. É rápido, mas errado, né? Não adiantou nada. Mas então esse taquipsiquismo é furado, isso não existe. Mas então é assim, então vê se eu compreendi agora. Tem a disjunção em todos os 3 elementos, só que vai saindo do patológico para o sadio. Eu estava achando que não tinha. Agora, o crescendo em si, esqueça a disjunção e pense só no crescendo. Não, no crescendo eu entendi o que você falou. Agora, você era a Rosinha, você seria a Rosácea. Professor. Essa foi terrível. Não, a rosácea porque é o processo. Não, mas esquece a parte patológica. Estou falando aquela rosácea linda do Oriente que eles fazem, que é uma obra de arte. Agora não. Olha como é que ela pensou pequeno. Rosácea, sabe, né? A falta de vitamina, etc., que dá no rosto, sabe? Entende? Professor. Tem vários nomes para isso. Agora, a outra rosácea, vocês estão por fora, hein? O negócio é desenhar uma rosácea para ela ver como é que é. Uma coisa linda. Quais os prós e contras do curso de graduação em matemática para a consciência? Agora, Rosácea, faz favor, é com você. Responda aí. Vou fazer a pergunta, você vai responder. Quais os prós e contras do curso de graduação em matemática para a consciência? Prós e contras. Para começar é tema neutro. Para começar é tema neutro. Tá certo. As vantagens, professor, olha, se a pessoa fizer, eu acho que tem vários caminhos aí, né? Eu estou meio embatucada para responder isso, mas assim, ele pode seguir pela ordem do magistério, da docência, né, da educação matemática, que ele vai ser professor, que eu acho que é uma grande profissão. Ele pode sair pelo lado da pesquisa, de ficar pesquisando só matemática, né? Que aí ele vai ficar flutuando, vai ficar navegando em mundos assim que não tem chão, só tem, a não ser que ele faça matemática aplicada. Ele mas vai mesmo ser assim, um surfista mental somático. Ele vai ser um surfista mental somático. Agora, de qualquer maneira, eu acho que ajuda na linearidade do pensamento, ajuda na... Talvez o melhor é nós dois perguntar para essa pessoa o seguinte: qual é o objetivo? Você é indisciplinado, é desorganizado? Pronto. Se for, nem respondemos. Faça o vestibular amanhã ou hoje à tarde. É isso? Que pode ajudar. Porque a matemática vai acertar o passo dele. Você é bom de marcha? 1, 2. Como é que é? Tem que perguntar para ele, né? Agora também depende da faculdade. Se ele não for bom de fazer. Marcha, tem que acertar. A marcha matemática vai ajudar. Dependendo também da faculdade que ele vai fazer, porque tem algumas faculdades que só dão cálculo. E aí, para mim, isso não é muita matemática, entendeu? Mas, enfim.
Se você for estudar, a gente só lembra o seguinte: pergunte se lá no curso tem a matemática superior, senão não adianta nada. Sempre que esqueço de palavras, objetos, nome de pessoas que não vejo há muito tempo, fatos passados recentes, faço EV e tenho rememoração. Está vendo? É para você isso aqui, igreja. A questão é que estou sempre esquecendo as palavras do neologismo da consciência. Como fica essa questão? Pelo seguinte, você está com a memória recente perturbada ainda. Por quê? Você conheceu a conscienciologia recente, os neologismos da consciência são recentes, você ainda não fixou isso bem. Agora, os antigos, você está sabendo bem, você sai bem, por isso você tem rememoração quando mexe com energia. Está na cara. Então, a primeira coisa, aí no caso, seria fazer uma listagem no laptop de todas as palavras que você está esquecendo, que são chamadas palavras problemas pessoais. Então, vale a pena. Que tipo de paracérebro apresentava o EM? Ele possuía para-microchip? Não, não possuía. Se não possuía um, então, antes da sua ressoma, foi implantado um para-microchip? Não, eu não sei. O senhor fala dos dicionários cerebrais humanos, que são sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico. Sabe se a espécie do EM possuía os mesmos ou outros? Não, ele tinha alguma coisa nesse sentido, sim. Mas a gente nunca deslindou isso claramente, não. Ele era um engenheiro de Furnas. Por aí você vê as possibilidades da pessoa. Que disjunção paracerebral o senhor identificou entre o seu e o EM? Eu tinha muito mais parapsiquismo do que ele. De acordo com as possibilidades dele. A gente via pelo processo analisando as consciências. E é o que o Talmal e a turma analisavam. As minhas possibilidades parapsíquicas eram maiores que as dele. Outra coisa, eu tinha que ter alguma coisa maior do que ele, senão que mãe besta é essa? Uma mãe tem que ser um pouquinho superior a qualquer tipo de filho, ela não é? Não tem outro jeito. Senão, num caso assim, feito de caso pensado, senão o plano estava errado. Tinha que passar para um plano B. Sinergismologia, página 103. Qual a sua técnica para identificar se o aluno ou pesquisador tem um sinergismo cérebro para cérebro bem desenvolvido? Olha, o aluno, para ver o processo bem desenvolvido, a primeira coisa que eu acho que seria bom ver é o seguinte: ele está psíquico. Segundo, ele tem paciência. Isso é uma das coisas piores que tem. É uma pessoa que está psíquica e tem paciência. Ele é psíquico, tem paciência? Por aí você já vai ver o nível bem avançado do processo. Se ele tiver essas coisas, as coisas já mudam tudo. Se é para começar o resto, daí você vai puxando o fio da meada que você vai arranjar muito mais coisa. Estou trabalhando com a tradução de 700 experimentos, sessão, grupalidade. Acho que o teste da sua ProEx grupal, página 724, é realmente a descrição da democracia pura nas ICs. O que você acha? Isso a gente tem que ver. O teste da sua ProEx grupal, página 724. Está vendo? Está vendo como é que é bom ter o livro aqui? Teste da sua ProEx grupal. Essa aqui, ó, que acha. Ó, qualquer coisa é bom você analisar. Aqui eu tenho, democracia, eu já falei nisso mais, 700 está cheio disso. Aqui é uma delas. Líderes. O grupo evolutivo é uma equipe de conscientes líderes reunida a serviço da causa comum pelo aperfeiçoamento consciencial ou a holomaturidade. Grupistas. Os componentes do grupo repartem entre si o esforço exigido pela equipe segundo os talentos, a capacidade e os meios existentes, sem preocupação de competição, rivalidade ou de intrigas adstritas ao subcérebro abdominal. E por aí vai. Em parte a pessoa tem razão. Agora, no fim eu falo assim: você admite todos esses itens no cumprimento da sua ProEx grupal? O holocarma de uma consciência evolui mais depressa que todo o seu grupo karma. Agora, ó, quem quiser estudar aí, em parte, ela tem razão. Ela tem razão sobre os processos. Aqui tem o problema.
que está falando do homo belicoso, os 3 megatrafários grupais que existem, que é a compreensão, coordenação e cordialidade. Tem muito. São 16 itens, fora a conclusão final. Página 724. O item, o experimento é o 660. Teste da sua proex grupal. Agora veja, isso está dentro da grupalidade, reciclantes inversores ou evolutividade em grupo. Tá certo? Professor Valdo. Aqui. Pode falar. Por gentileza, taquipsiquismo, paciência e convivialidade. Como que a gente pode analisar características pessoais em cima deste trinômio? Primeira coisa, ver uma pessoa que é taquipsíquica é muito fácil. Não entendi. Ver se uma pessoa é taquipsíquica é fácil. Conversa com ela meia hora que você sabe se é ou não. Só se fazer umas perguntas cretinas na hora e ver como é que ela responde. Se ela demorar... Não, professor. Pensar, não, professor, eu não estou me metade. referindo a isso. Eu estou querendo dizer o seguinte. Eu percebo que o meu taquipsiquismo, ele diminuiu no sentido assim, que melhorei a minha paciência e a minha convivialidade. Sei, mas é isso que eu estou falando. Aqui, ó, para você ficar com paciência, você diminuiu o seu taquipsiquismo. Sim, sim. Isso não presta. Uhum. Eu quero ver a pessoa com taquipsiquismo e ser paciente. Tem nada que diminuir. Aí não, você está fazendo um negócio, negocinho. Eu te dou a metade do meu taquipsiquismo para você me dar a metade da sua paciência. Isso aí não dá, né? Sim. Eu estou falando é isso. De cara eu já falei. Olha bem, uma pessoa que é taquipsíquica e que tem paciência. Como é que você sabe? É só fazer umas perguntas para ela. Vai fazer umas perguntas bem cretinas. Vê se ela responde rápido e vê se ela está com paciência de responder direitinho o que você está perguntando. E faz umas cretinas, às vezes superficiais, uma coisa mais profunda de uma hora para outra. Você vai, é fácil. O teste para analisar isso é dos mais fáceis que tem. E o taquipsiquismo, no sentido da comunicabilidade, ou o taquipsiquismo no sentido pensênico, tem uma diferença também, não? Não, o taquipsiquismo existe devido ao taco pensênico. É a pessoa que pensa rápido, pensa veloz. Pensa e age. Super eficaz na elaboração do pensamento. Sim. É isso. Agora, todo mundo caminha para isso. Serenão, a maioria já é taque. Para não falar que são todos. A mesma coisa do Luciolo. Todo mundo é taquipsíquico. Então, o raciocínio é aquilo. É o que eu falei aqui hoje. Tudo que diz respeito à consciência, a evolução caminha para isso. Tudo tem que ser, vamos dizer, desempenhado instantaneamente. Tudo é instantâneo. Diz respeito à consciência. Tudo que demora muito da consciência mostra que ainda há muito vegetalismo, há muita subhumanidade, há muita subcerebralidade, há muito torrão consciencial. Poderia comentar por que alguns casais não querem ter filhos em hipótese alguma. Conheço um casal assim. Eles preferem cuidar de animais do que de crianças. Escuta, cada um tem as preferências que demonstram na viver e tem a liberdade de fazer isso. O processo é esse. Agora, seria bom você estudar, é o child free, né? Que hoje já tem uma sociedade que estuda o processo para evitar. E no nosso caso aqui, seria bom você estudar a maternidade, que é a antimaternidade cosmoética. Antimaternidade cosmoética. Eu já escrevi muito sobre isso, há muitos anos. A antimaternidade eu já falava até no meu curso de sexomático, durante anos. Isso é antigo. Agora, hoje já tem uma opção de instituições até internacionais sobre o negócio de filho. E outra coisa, isso é melhor do que a gente pode pensar, porque a maioria dos governos tem dificuldade de fazer planejamento familiar.
Então, a hora que aparecem essas pessoas, ajuda o governo a mexer no planejamento familiar. E vocês sabem, o planejamento familiar, se não for estudado, vai matar muita gente ainda, na África, em alguns países no Oriente, etc. E talvez até na América Latina ainda. Já tem muita gente que está passando fome, né? A situação toda, como é que fica? Agora, o problema todo é de educação, né? O que adianta criar uma pessoa para ser toxicômana? Não resolve nada. Vai piorar tudo. Então, precisa ter educação, principalmente a educação de quem? Dos pais. Quer dizer, os candidatos a pais e mães. Né? Não, está danado. Eu sempre fui favorável ao planejamento familiar. Agora, sou contra aquele planejamento que a China fez lá de matar tudo quanto é menina, só deixar menino. Isso está errado, isso é uma loucura. Isso é nazismo. Está errado. Acho que é no 100 testes, você escreve sobre o holocarma das nações. Acho que é no 100 testes, se não me engano. E aí você fala o caso dos Estados Unidos, fala o caso do Brasil com a corrupção, Estados Unidos com o belicismo. No caso da China, tem várias coisas, mas uma delas é esse, né? Quer dizer, o karma, o holocarma... A China tem muita coisa, cara. Como Agora, é que o problema é que tem gente demais, né? Mas numa análise... Então isso dilui dentro do processo. Numa análise kármica, como é que fica isso? Quer dizer, como é que vai ser feito a recomposição de uma condição dessa cultural? A primeira coisa é educar e reorganizar a sociedade. Então o processo é caminhar para a democracia pura mesmo, não tem jeito. Aí eles vão deixar de comer cachorro. É uma das coisas também que eu sempre achei muito difícil lá. Comer cachorro. Isso não é fácil. Quer dizer, dentro dos nossos processos, isso aí dá um pouco assim de vômito nas pessoas. Tal. Negócio de comer cachorro. E na China é um perigo. Você vai num lugar e te convida para comer, você não sabe o que é, quando você viu... Não, eu comi o Rex. Você comeu o Rex. Como é que fica? Já aprendi isso. Estou falando no mínimo. Tem outras coisas, mas até de comida não é fácil. Assim... Agora, por quê? Porque a população é muito grande, para não morrer de fome. Se você coloca o dedo, cuidado que eles comem o dedo. Mas assim, qual seria uma consequência kármica direta de uma conduta dessa? Isso vai pegar todo mundo. Do infanticídio por feminino. Muitos séculos ainda, né? Isso aí não vai. Mas você vê o que se manifestaria? Qual é o problema que isso vai causar, de maneira prática? Você vê? É um processo de renascimento e os problemas de cada um com isso, né? O que é que vão ter que fazer trabalho muito grande, né? Imenso, em cada um deles, cada número de pessoas. Isso aí não é fácil. A política, por exemplo, do Mao Tse Tung é uma coisa terrível. Se você for ver o livro vermelho dele, não é fácil. A política cultural que ele estabeleceu. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, dá até para a gente imaginar, quer dizer, trabalhando tanto com belicismo, aquilo vai reverter para eles, quer dizer, como foi o caso do 11 de setembro, e pode ter outras coisas mais. Mas lá também é a mesma coisa, tudo reverte. Então, mas num caso desse, do infanticídio feminino, como é que você acha que repercutiria? Que tipo de efeito pode causar como consequência? Precisa examinar, né? Mas muita coisa pode ocorrer. Há muita doença, né? A gente não deseja isso para ninguém, mas pensa bem na doença. Coloca nosografia nisso, já vai entender as repercussões que isso pode ter. Porque tudo é predisposição do holopensene. Você começa a pensar na coisa, você atrai. Você faz evocação. Agora, a pessoa criou aquilo. É lógico que isso aí vai mexer. Né? Aquele caso que outro dia você comentou na tertúlia do fogo selvagem e o processo da Inquisição. Né? Até o Ivo tinha perguntado e tal. Que tinha uma relação também. Né? Agora, esse aí do fogo selvagem, tem casos assim bem claros. Eu sei que eu trabalhei com gente com fogo selvagem, médium, manifestação, a gente vê que tinha. Negócio muito sério. E o povo que está trabalhando lá dentro, tudo é gente da Inquisição. A nossa amiga que trabalhava lá, ela tinha desconfiança disso. A principal que trabalhava, ela era uma enfermeira. Agora, quando tem consciência, é porque a pessoa já conseguiu escapar uma boa parte daquilo. Já se emancipou, já se liberou da história.
Mas é a vida. Agora, tudo isso é relativo, porque o problema da kármica, da lei de retorno, a ação e reação, não é exatamente igual, é o equivalente. Igualdade é uma coisa, equivalência é outra. A identidade é uma coisa, a equivalência é outra. Isso é para a pessoa poder entender, você está entendendo? Mas existe um então, princípio o povo às que vezes regula quer que isso. seja tudo matemático. Não é matemático do jeito que a gente pensa. É matemático de outro modo, é a natureza da situação. Quem é que está aí com a... É você? Alô? Oi. Qual seria a relação da disfunção intraconsciencial com a cosmoética destrutiva? Eu estava aqui pensando... Cosmoética destrutiva? Por exemplo, depende o que é o objetivo da IC. Qual o objetivo dela? Por exemplo, se é um IC que está mexendo com a reaprendência, ela tem que ser destrutiva em relação aos mitos, aos processos de superstição, às simpatias que existem por aí e outras coisas assim de cara, para dar um impacto. Criança se fala com impacto até melhor, que ela nunca mais vai esquecer aquilo. Estuda impacto-terapia e serve. Entende? A consciência. E é a cosmoética destrutiva. Então, por exemplo, você chegar para a criança e falar assim, o que é? Tem alguma coisa que você come que faz mal para você? Ela vira para você e fala assim, não, me ensinaram que eu não posso comer a manga com banana. Então eu falo assim, isso é burrice. Passa por cima disso que te ensinaram errado. Então, estuda impacto-terapia. E é também a cosmoética destrutiva. Você tem que destruir isso para que construa essa criança, vai construir na cabeça dela, ela mesma, uma nova ideia. E ver que tem muita coisa que é tabu, tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que é superstição, tem muita coisa que é simpatia. Tem que acabar com isso, é a bobajada, a mitologia, tem que dar um jeito. Isso é impacto-terapia. Estou falando que dói, estou falando para a criança. Agora, com adulto é mais fácil. Né? Essas de criança que são mais difíceis. Mas, ó, é a hora, você está apertando aonde dói, enquanto ela está crescendo. Se você aliviar o erro dela e acabar com aquela bobagem que está na cabeça dela, aquilo vai tirar muita bobagem da frente dela, muito erro. Você já vai evitar. Isso é profilexia do erro. Então, são coisas que precisa de examinar. Por exemplo, você olha uma criança e você vê que ela é reprimida. Então, fala assim, ó, você precisa ficar mais crítica. Você está muito calada, você não fala nada, você só pensa e não diz. Tem que falar. Estuda impacto-terapia. Em criança, eu acho isso importantíssimo. Agora, ó, por isso que eu falo, a criança deve vir com os pais ou responsáveis, para ouvir tudo que você está falando. Para não haver choro nem ranger de dentes amanhã. Porque senão a mãe e o pai vão ficar danados da vida, porque às vezes são eles que estão precisando mais daquilo. Então tem que fazer aí a impacto-terapia de grupo. Entende? Professor, a gente pode então afirmar a partir dessa colocação, que trabalhar com os réus em cima do processo da disfunção é válido e vamos considerar... Os réus são das que precisam mais de destruir o negócio. Senão não vai. Como é que faz? É acabar com os estigmas. Uhum. É um anti-estigma. Entende? É o trabalho de anti-estigma. Tem que fazer. Não tem jeito. O que vai fazer? Porque existiria algum outro método, caminho, para facilitar o processo? Existe a baratosfera. Todo mundo que facilita volta para a baratosfera. Então é a lei do menor esforço, é fazer média com todo mundo, é o eufemismo, edulcorar, é passar o mel nas coisas que são, entende? Para tapear. Vender barato. Tem que ir fundo. Tem que ir fundo, não tem jeito. Por isso que eu falo, TARES é uma coisa difícil, não é fácil.
Tacon é facílimo. O senhor... Tacon é coisa quase que de vegetal, né? Não precisa pensar muito. Além deste método de trabalhar com a disfunção cosmoética, o senhor apontaria algum outro método, processo, para que um educador... Eu sim. Eu daria o processo da agudez, ou agudização do real. O que é isso? Não entendi. Não pise na grama. Sim. Não ande de rickshaw. Você está entendendo? Não ande a cavalo. Esse é o pior. Chega para a pessoa e fala assim, olha, eu sou do princípio que a pessoa não deve andar a cavalo. Agora, fala se ele tem cavalo. Esse aqui é o ideal. Agora, tem gente que não está preparada para isso. Ainda vai demorar, mesmo um curso intermissivo, ainda vai demorar 1, 2 vidas até ficar desapaixonada dos muares. Quer dizer, são pessoas muares, né? Mas, Valdo, eu estou entendendo que você está falando isso para, segundo ela perguntou, para com os réus. De não pise na grama, não qualquer um. Mas se já é difícil para qualquer um, imagina para com os réus, pior ainda. Pois é, mas com os réus é que seria bom, porque você já mostra o total. Olha aqui, se você não fizer essa cura, você vai ter câncer. Em vez de falar com ela, ó, se não fizer essa cura, você vai ter dor de cabeça, não, a gente fala, você pode chegar a ter câncer. A gente já fala tudo. Esse aqui é a destrutiva. Não dá a destrutiva é impacto-terapia. Não dá para ignorar. Por isso que tem que ser estudado. Tem certas pessoas que não pode fazer impacto-terapia. Você não pode falar. A cosmoética destrutiva, ela não está preparada para nada. Nem para você falar uma coisa contra qualquer ideia dela. Então, tudo você tem que saber. Aí a noção é sua. Quem dosifica, quem faz a dosagem do nível de falar atares, que é esclarecimento, é você. Agora, não interessa. Se você vê que a pessoa está precisando, acabou. Por exemplo, tem com os réus que elas são desafiadoras. Essa a gente liquida com ela na hora. Quanto mais desafiar, arma com arma, o mesmo nível. Vamos acabar com ela. O caso do deputado, chegou lá e começou a falar contra mim, eu que estava falando o negócio lá, acabei com ele, na frente de todo mundo. E outra coisa, você sai daqui que a porta está aberta, não fica aqui não. Por que eu falei? Em favor dele. Porque daí a pouco eu poderia sair de lá vaiado, e outra coisa, sei lá, se alguém ia tirar alguma coisa contra o homem, qualquer coisa, como é que fica? Isso é um perigo. Tá, Valdo, mas olha só, isso pode dar certo, se você está com a pessoa ali, você vai embora e acabou. Agora, quando você volta, ou você mora com a pessoa, ou no caso, você é um professor, no outro dia você vai estar... Sim, mas a pessoa vai ver em você o exemplo. Se ela viver comigo, é ótimo, eu não preciso estar falando muito. Eu só falo, urubu observa as minhas reações, vê o que eu faço, vê o que eu falo, vê as minhas atitudes, vê como eu sou uma semana depois da outra, vê se eu sou o mesmo, faça crítica em cima de mim. Aí eu vou ensinar para ele o que é a cosmoética destrutiva e o que é impacto-terapia. Fala assim, aplica isso em mim. Eu já pensei, eu estou falando para vocês que eu já vivi isso. Tem um cara demais, vivia fazendo as coisas. Um dia ele apareceu na minha frente, ele vivia só falando nas costas. Aí eu falei com ele, olha, vamos conversar aqui nós dois, que esse negócio seu não é comigo, é do passado. Eu até falei com ele o que que tinha do passado dele, as coisas todas dele. A maioria não admitiu. Aí ele começou com muita coisa, eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, eu vou te mostrar o que é impacto-terapia, o que é cosmoética destrutiva. Já que você está querendo fazer crítica, heterocrítica, faça contra mim, mas em alto nível. Vê se faz. Maior do que essas bobagens que você está falando. O cara calou a boca, ele viu com o tempo. Você critica. Agora, qualquer coisa que você não entender do meu modo de procedimento, a minha conduta, você pergunta que eu vou te explicar. Só nós dois, da boca para o ouvido, eu te explico tudo. Aí ele começou a ver como é que eu atingia os outros, e uma opção de coisa. A mãe não. Essa pessoa ficou até do meu lado depois, com o passar do tempo, ela admitiu até a conscienciologia e tudo isso.
Agora, eu mesmo me coloquei. Vocês querem mais cobaia do que uma pessoa que fala para o outro? Eu vou te ensinar o que é a pior crítica que você pode fazer, a mais avançada, mais profunda, mais abrangente, que é a cosmoética destrutiva, através da impacto-terapia. Eu mostrei para ele como é que fazia aquilo. Agora, aplique-se em mim. Eu acho que a Conce um dia vai ter que chegar nessa técnica. Por enquanto, acho que ainda está cedo, mas vão ter que chegar nisso. Então, todos os elementos da Conce vão se expor publicamente para ver o que é. É o que os epicons devem fazer desde já, né? A parapedagogia e a pedagogia têm me ensinado, nesta vida, que, às vezes, medir forças e pôr limite é uma pegada muito boa. Às vezes não tem jeito. O processo de refutaciologia, sabe, dentro da área da confutação, a polêmica útil, ela às vezes é uma cirurgia. É um processo igual o problema da cariação. O povo custa entender essas coisas, mas isso é o máximo. Olha, o povo tem dificuldade de entender política, polêmica, a cariação, tudo isso o povo tem dificuldade. Não tem jeito. Por quê? Porque todo mundo, a maioria, vem das religiões, e as religiões é da turma do deixa disso, é da turma da pacificação, mas cegueta. Vamos pacificar cegueta. Então, por exemplo, você está vendo a máfia, está matando todo mundo, mas eu não vi nada. Quer dizer, isso não adianta, não é por aí. Então o negócio é clarear, é muito importante, não tem saída, não tem jeito. O que você queria? Sobre essa questão da exposição que o senhor trouxe, eu queria entender quando é o momento de expor e quando é o momento de ficar em low profile, com relação aos epicons. O senhor trouxe o processo da importância da exposição. Eu acho que a pessoa, essa dosagem ela tem que ser autêntica. O que manda nisso é a autenticidade dela. Dependendo das injunções, das circunstâncias, o contingenciamento que a própria vida levou a essa pessoa, ela tem que ver se está na hora dela se expor o corpo inteiro pelada ou só o peito de fora. Isso aí depende dela. Ela que tem que ver o que quer que precisa. Sim. Que às vezes é bom a pessoa mostrar tudo e abrir o homem, no caso do homem, abrir. Não é só o sutiã, é outra coisa. Aquilo do jaguar, com o negócio todo, é a hora que o cara abre o casaco. Entendeu? Até embaixo. Tem o nome disso. É o nome da capa preta. Às vezes é necessário. Não tem jeito. De uma certa forma, isso tem a ver também com a recuperação de cons, que eu perguntei antes. A pessoa, de alguma maneira, ela já teve... Eu acho que eu não posso estar conversando certas coisas, porque tem coisas que são, assim, muito difíceis por causa da identificação. Senão eu ia mostrar um negócio muito mais transcendente lá na frente, mas não dá. Né? Pode... Não dá. Isso, a gente não pode estar falando as coisas. Tudo isso tem que ser muito bem estudado para não sacrificar alguém. Entende? Outra coisa, a gente não pode perder o amigo só por causa de uma piadinha. Depende do amigo. Se o amigo aguentar bem, ele... Né? Aí você não está perdendo o amigo. Agora, veja, isso envolve uma série de coisas, vamos dizer, mais sensíveis, né? Mais sérias. O negócio não é fácil. Uma coisa muito séria, às vezes, é a gente mostrar quem a gente é para aquela pessoa que está achando que é grande demais. Não é dizer, você não sabe com quem você está falando? Sim. Não é isso. Mas é mostrar pelos fatos o que ocorre. Às vezes é bom esborrachar a pessoa, por causa do orgulho dela, a vaidade. Isso às vezes é a cirurgia que ela precisa. Mas quando a gente for fazer isso, tem que ser da boca para o ouvido. É o jeito de você queimar etapas. A pessoa diminui o prazo da convalescência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diminuir o prazo da convalescência. Essa questão da convalescência, professor, como assim?
Uma pessoa, por exemplo, ela está achando que fez muito, que fez uma coisinha lá, mas ela está exaltando aquilo de uma maneira absurda e descomunal, devastadoramente colossal. Então você fala, isso não é nada, porque depois disso precisa disso. E a gente mostra para a pessoa daquele jeito. Com isso dá um impacto no problema dela. E às vezes é o que ela precisa mesmo, não tem outra saída. Mas agora tem certas coisas que ele não pode abrir o jogo lá na frente. Você vai conversar certas coisas, que é um processo íntimo lá da pessoa, que às vezes está envolvendo sexo, uma série de pessoas envolvidas, tem que ir com calma. Não dá para abrir o jogo assim. Entende? Agora eu só queria Tinha coisas que, quando terminava meu curso de sexo somático, eu pedia para as pessoas para ficar, que eu queria conversar com elas. E pescava assim uma ou outra pessoa para mostrar certas coisas. Para falar só para ela, porque se falasse no conjunto, muita gente não ia entender. Eu precisava de outro curso só para falar sobre aquilo. Porque tem certas coisas que não adianta você tocar no assunto sem explicitar. Sem trazer... Tem que começar a picotar tudo, levar no micrótomo, cortar tudo até ficar claro. Porque senão é mais uma má interpretação, um mal entendido, um problemão. Então isso tudo tem que abrir o outro. Agora, mexendo com sexo, não é pior ainda. Sim. Sim, essa explicitação que o senhor fala seria trazer os fatos, trazer a questão da teática mesmo. E eu, atual, como específica. tive muita experiência nessas coisas, e nessa vida mesmo, do ponto de vista do movimento espírita, as coisas todas que aconteceram comigo, tudo quanto processo de sedução em cima de mim, tapiação, atravessamento. Eu tenho experiência disso, que eu não falo aqui. Se eu fosse falar... Então, para certas pessoas, às vezes, é necessário mostrar a hora que o erro dela está demais. Assim, eu vou te falar com experiência, por causa disso. A coisa muda de figura. Então, a impactoterapia depende muito da personalidade do impactador, do terapeuta. Tudo depende dele. E quanto mais experiência a pessoa tem, melhor. Depende também do vínculo que a pessoa tem com a consciência, né? que está ajudando também. Não, às vezes você pode encontrar uma pessoa que é a primeira vez que você está vendo ela de cara, e você pode abrir o jogo. Ou aquilo que aconteceu com aquela senhora médica lá de Belo Horizonte, que veio atrás de mim. E que o enumerador falou, fala tudo para ela. Eu conversei 3 horas só com ela, mas mudou a vida dela toda. Mas aqui foi assim, eu virei ela do avesso. Né? E ela mudou mesmo. E parece que as coisas até ajustaram depois de um tempo. Mas ela demorou. Ela demorou quase 1 ano para acertar as coisas todas dela, que não era fácil. Agora, ela nunca esperava as coisas que eu falava com ela, porque ela chegou falando cá embaixo. Eu estava falando nessa altura aqui em cima. Até ela preencher esse gap, demorou. Mas ela entendeu na hora. Vai tudo assim, ó. Isso no meu escritório, só nós dois, abriu o jogo. Agora aí a dona, no fim, a gente deu uma coisa para ela tomar e falou assim, ó, você não vai perder seu caminho de casa, vai lá e pega o ônibus agora, você vai embora, não tem nada. A gente orientou, indicou tudo, ela foi embora. Entre o Rio e Belo Horizonte. Só para compreender um pouquinho mais sobre isso, professor, essa recuperação de cons na própria TARES. Como a pessoa ela acessa essas informações? Vamos supor que a pessoa tem a tendência a fazer mesmo TACOM, assistência pela metade. Essa passagem de informações do soma, energossoma, até o mental soma, até ela ter condições efetivamente de fazer uma TARES organizada, certa, a primeira coisa deve ver você que está ajudando, que ela às vezes não tem ideia disso. Quem está sofrendo o processo, às vezes, está no quente, aquilo não esfriou. Ela não tem muita capacidade de discernimento para se autoanalisar. Você que está de fora, que às vezes você já teve 10 casos iguais àqueles, você já sabe tudo, você está entendendo? Já está careca de saber de tudo, é muito mais fácil para expor o processo em detalhes. Então é por isso que eu estou falando, depende muito do temperamento,
da capacidade, da bagagem de quem está fazendo a terapia. Agora, a impacto-terapia é uma necessidade em certos casos, senão não funciona. Qualquer outra coisa que você for usar, tem hora que aquela é a terapia de eleição. Não existe outra melhor. Agora, você tem, com o tempo, as pessoas vão tendo experiência, né? Saber a hora que é, de que modo, com quem. Enfim, qual o modus operandi, o modus faciendi. Ela tem que ter know-how disso aí. E ela vai ter. Agora, por isso que eu falo, nada melhor do que a pessoa amadurecer. O ideal é chegar aos 70 anos estudando. E assim você já tem algum conhecimento. Antes de 70 eu não tinha conhecimento quase nenhum. Hoje eu já tenho uns 2 ou 3. Você entende como é que é? Esse é o caminho, é a mesma coisa. Por quê? Eu estou falando conhecimento com C maiúsculo. Semi-conhecimento todos nós temos. Agora, um conhecimento com profundidade, com todas as repercussões que aquilo traz, são poucos que a gente tem. Pode olhar. O magno, o mega conhecimento, a mega cognição. Ok, Ken? Sobre a assistência em geral, quais variáveis definem se a assistência é singular, pontual, individual ou coletiva? E também queria saber se, no fundo, toda assistência é individual. Toda assistência é individual. Lembrando aquele processo da medicina que só agora estão admitindo, que todo doente tem que ser tratado individualmente. Esse negócio de você generalizar um tratamento para todos os doentes é errado. Cada um devia ter uma dose especial, um remédio especial, ver as comorbidades, ver a situação toda. Isso aí tem que ser feito. Mas, comorbidades. Quais são as comorbidades cosmoéticas da pessoa? Anticosmoéticas. Comorbidades anticosmoéticas daquela pessoa. Pensa bem. Agora, em relação a TARES, isso seria um dos motivos dessa picotagem do tratamento dos assuntos? Mas existem certas coisas que às vezes você queima etapas no esclarecimento. Entende como é que é? Por exemplo, no meu caso, eu vou pegar uma pessoa que tem uma capacidade intelectual acima da média. Então, a primeira coisa que eu vou enfrentar é a multidimensionalidade dessa pessoa. Eu tenho que primeiro fazer o confronto entre a minha multidimensionalidade com essa pessoa. Porque isso aí é que transcende ao candora, é o suprassumo, está por cima. Entendeu? Se uma pessoa tem a multidimensionalidade ativa, teática, está funcionando, ela tem a cosmovisão, que é o que falta para quem não tem. Então, veja, num caso desse, você tem que dosar. Aonde que é que ele parou e aonde que você está. Se você nota que há um gap entre uma coisa e outra, um abismo, você vai procurar preencher esse abismo pouco a pouco. Isso demora dias. Não dá para fazer isso de uma hora para outra. Senão você espanta o passarinho. E ele não vai te entender nada. E outra coisa, essa pessoa vai até condenar você, que acha que você está doido, qualquer coisa, porque ficou faltando, tem lacuna no ordenamento, na ordenação da sua pensionização. Entendeu isso? Então, é necessário que aquilo tenha uma pensionização linear, lógica, racional, e que atenda a capacidade dele entender você. Por quê? O dicionário analógico dele é mais fraco do que o seu, no caso, devido à multidimensionalidade. Como é que ele vai entender aquilo? Ele pode ser bom no sinonímico, no antonímico, ele é ótimo. Para as negras dele, a turma dele, o povo dele, as brancas dele, as escravas dele, mas não serve o resto. Você entendeu o que quer dizer? Não dá. Então, no analógico que começa a pegar. Eu estou te falando aí, traduzindo o negócio aonde dói, ou no pingo do i. É no analógico. É a hora que você começa a fazer determinadas confrontações que ele nunca fez. Aí o negócio... Aí até aí morreu o Neves. Depois que o negócio veio. Isso estabelece uma linha divisória, antes e depois. Isso é terrível. Isso é impacto-terapia.
Há pessoas que vêm aqui que eu, às vezes, demoro uma temporada para conversar, para ver com calma. Não pode ser de uma hora para outra. Tem outras que são mais fáceis. Em 3 dias você já resolveu o problema. Tem outras que não, precisa de 3 meses. Agora, o caso todo é o seguinte: nunca atirar pedras aos porcos. Nunca falar no deserto. A interlocução tem que ser muito bem feita. Tem que pensar bem. Agora, observa só o processo da priorização do ponto de vista da multidimensionalidade. É um senhor problema para nós. Em relação com os outros. É você expor. Agora, hoje, por exemplo, a enciclopédia está me ajudando demais. Eu fico pensando, se eu tivesse só esses 7 volumes, eu já tivesse feito isso, em 1970, que beleza que não seria, no meu caso. Eu teria queimado etapas. Agora, não adianta. Porque tem uma opção de coisa que aconteceu de 1970 para cá, que eu estou usando como argumento aí dentro. Quer dizer, tinha que acontecer primeiro para depois eu usar. Entendeu como é que é? Então, não depende só de mim. Ou não dependia só de mim. Então, pensa bem como é que não será o seu auto-realizamento na próxima vida. Olha o enriquecimento que vai ter. Tudo que acontecer até lá vai ser o máximo. Aí a Dulce vai chegar um dia lá e falar assim, não, vamos esperar mais 50 anos para eu renascer, porque eu estou vendo o que vai acontecer. Já tem gente ali que está trabalhando, tem um outro, vão ter uma opção de ideias novas que vão me favorecer. Aí eu já pego daquele nível. Eu enriqueço muito mais numa semana a situação. Se eu for agora, ainda vai dar muito trabalho até engrenar isso tudo. Você entendeu, né, nível? Então, isso aí é sério. Mas então você... Então, professor, eu tenho uma dúvida já há algum tempo e gostaria que o senhor pudesse esclarecer, aproveitando a questão que foi levantada pela Dulce. Toda dúvida sua é seríssima, porque vem da lucidologia, que é o que nós estamos estudando hoje. Hoje nós estamos estudando você. Pois você notou aqui? A especialidade hoje é a Luci. Me chamou a atenção, mas eu estou longe ainda, professor. Vem cá, então, para eu adquirir um pouco mais de lucidez, como é que fica, assim, autoconsciencialidade? A autoconsciencialidade é da consim para a consim, da consim para a multidimensionalidade, e como que uma consciência, uma consréu, ela pode ou não ter autoconsciencialidade. Como é que é esta questão? O problema de autoconsciencialidade é o seguinte: de tudo que você faz, o que você tem convicção plena? Sim. Isso é que é a sua autoconsciencialidade. Então, a consréu não tem. Pessoas que fazem as coisas mecânicas, elas são autômatos. Elas são automáticas. Sim. Elas não raciocinam. Até aí, tudo bem. Essas não têm autoconsciencialidade. Então, por exemplo, religiosos, de modo geral, fanáticos, os fiéis, todos eles não têm autoconsciencialidade. Embora eles se projetam, mas não tem... Embora eles saibam fazer sexo, sabem fazer filho. Por quê? Pelo instinto, eles sabem uma opção de coisa. Sabe ter fome, sabe a hora que come, sabe escolher o que quer, sabe matar os outros. Autômato. Que é uma coisa seríssima. Mas não tem autoconsciencialidade. É por aí que a gente tem que começar a pensar. A autoconsciencialidade maior atinge o processo da inteligência evolutiva que nós falamos aqui. Tá, do curso intermissivo. Tá. Há certa incompreensão recorrente entre minha mãe e eu, derivada da supervalorização do infantilismo, ênfase na alta anulação santificada da maternidade e o não respeito à experiência e ao autoconhecimento. Assim não sei como ser mais enfático e incisivo na educação de minha filha, sem a ingerência da demagogia maternal dela. Pode comentar? Sim.
Primeira coisa, faça concessões à sua mãe na educação da sua filha. E depois explique à sua filha uma condição para ela sair daquela concessão, sem dizer que ela saiu da concessão. Eu não sei se ele entendeu, aqui não está aqui para responder se entendeu ou não, mas deixa eu ver se eu traduzo isso mais ainda. Primeiro, faça as pazes com a sua mãe, falando que você vai fazer tudo o que você já entende da criação maternal dela, que é a avó. E depois você traz a sua filha e vai cuidar da sua filha, dando o exemplo seu de pai. Pronto. A coisa, então, acho que assim já começou a entender, né? É diferente. A mãe que está falando é a avó da menina. E ele é o pai da garota. Então, ele, se tiver com ela... Agora, outra coisa, na hora que você for mostrar como é o seu processo, o seu approach, a sua abordagem paternal para a filha, você não vai fazer comparação que possa diminuir a imagem da vovó. É isso que eu estou falando bem claro. Então, a coordenação vovó, neta e pai vai depender do papai. Porque entre os três, eu, por exemplo, considero que você é mais dulce que as outras duas. Se você é mais dulce, a obrigação de proceder corretamente é sua. De modo que, vamos examinar isso. Eu confio em você, você vai dar conta. Eu estou falando com uma pessoa que a gente conhece aqui bem. Você vai dar conta disso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nada de debater isso com a sua mãe, nunca mais. Qualquer coisa, vaca de presépio. Tudo é sim, 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 sim. Esse é um sim diferente dos outros. Não é aquele do i, yes. Você está entendendo? Indeed, não. Esse é outro sim. Entendeu? É o sim da complacência que a gente tem que ter para entender os outros. Uma outra coisa, você não vai esperar que a sua mãe, quer dizer, a avó da sua filha, que ela vai mudar de uma hora para outra na idade que ela já tem. Você não vai conseguir isso. Agora, a sua filha, não. Enfim, resumindo, vamos dar aqui o resumo. Faça investimentos sobre a sua filha e menos investimentos sobre a mamãe, que é a avó dela. Tem lógica, não tem? Esse é o caminho, tá certo? Eu acho que isso aí é um bom resumo. Você não acha inteligente? Faz sentido. Espera chegar. Então, para a gente então ter autoconsciencialidade boa, a gente depende de ter uma integridade holossomática relativa, né? Relativamente boa também. Aí eu te pergunto, é inteligente, eu acho que é isso que você faz muito, a gente faz aqui, é inteligente procurar atividades que requiram polivalência, polimatia, mental soma, atividades complexas, para que então a gente só consiga executá-las dentro dessa condição de estar realmente consciente ou autoconsciente. É só a pessoa, ela arcar ou arrostar a dificuldade daquilo que é mais complexo, quando ela se sentir gabaritada para isso. Quando ela vê que ela já tem fôlego, ela tem performance, ela tem o talento dela, já levou a uma competência que ela pode se sair bem. Ela não deve ter dúvida sobre isso. Enfim, a gente deve falar aquilo que a gente tem certeza. E aquilo que não tem, a gente tem que se abster. E vai pesquisar, vamos pesquisar para ver o caminho onde é que nós vamos chegar. Tá, então, mas não é só de falar, estou falando de procurar fazer até como experiência própria de não, a experiência própria você faz, mas sem afirmação. Sem afirmação. Você faz indagando. Perguntar não ofende, desde que seja bem feita e educada a pergunta, não faz mal. Agora, o problema é não ser peremptório naquilo que você ignora.
E que é uma das coisas que mais ocorre por aí afora, você sabe disso. Mas, então, entendi. Agora, porque uma série de atividades dessas do cotidiano nosso, como você estava dizendo aí, né, de atividades, né, mais de bicho, até intermediárias para sobrevivência e tal, que são até às vezes tidas como complexas, sofisticadas, não são. E a pessoa consegue até exercer sem ter mais consciência do que está fazendo, né? Ou autoconsciência. Então é nesse sentido que eu estou perguntando. Porque algumas dessas, você com você mesmo, você se força a estar consciente para conseguir alguma performance Agora eu acho, mínima. Marco, uma das coisas mais sérias que tem é saber explicitar a sua ideia. É ver se você está sendo claro, conciso, evidente, explicitativo naquilo que você está querendo expor. Mas isso não vem depois? Isso aí é só com a pessoa que tem um certo gabarito. Ela tem que ter experiência disso. Uma pessoa inexperiente sobre um determinado assunto, ela nunca vai expor esse assunto totalmente claro. Não, mas eu estou perguntando, eu entendo isso aí, mas só que isso vem bem depois de você de exercer aquilo com autoconsciência. E outra coisa, a consciência tem que ser teática, tem que ser vivenciada. É a teoria e a vivência, a prática. Isso é que é o ideal. Você veja, eu demorei muitas minhas coisas por causa do processo de vivência nesse corpo. Tinha muita coisa que eu falo aqui que eu já tive vivência em outros corpos, mas não nesse. Eu queria ter nesse para poder ter mais gabarito de enfrentar as críticas, de enfrentar a incompreensão, de enfrentar a obscuridade, ou seja, o obscurantismo das cabeças do povo. Sim, então, porque a maior parte das pessoas, o povo, como você diz, o povão, considera essas coisas nossas, e até mesmo antes dessas coisas nossas, aquilo que foge do simplório, como complicado demais, complicoso, doido. Sim, né? Mas veja, olha o meu caso. Eu estou no Espiritismo há 20 e tantos anos. Vi aquelas coisas todas. Muitas das coisas que eu estou falando para vocês, eu tentava falar lá, não havia eco, não havia ressonância. O povo não queria entender. De vida bitola. Agora, com o passar do tempo, eu comecei a compreender aquilo. Aí, no fim da história, quando eu resolvi cair fora, eu falei assim, olha, eu vou sair porque vocês querem ficar no seu curso primário. Eu quero estudar já o curso secundário. Me perdoa, tchau. Vê se me entende. Eu fiz um curso primário. Eu não sou contra o curso primário, mas só tem que não me interessa mais ficar no curso primário. Eu estou interessado em estudar um curso secundário. Algumas pessoas então falam assim, não, se você pensa assim, está tudo certo. Muita gente acabou entendendo o que eu queria. Falei assim, ó, eu abençoo vocês todos, vocês continuam do seu curso pré-maternal, etc., que eu já quero um secundário, já estou querendo estudar álgebra. Vocês vão ficar com a sua tabuada, as suas coisas, estão querendo isso, é um problema de vocês. Eu respeito muito a posição. Isso é que é, vamos dizer, a dissidência cosmoética. Sei, não, entendo. E abrindo o jogo. Você está entendendo? Entendo. Agora, por exemplo, uma boa parte dessas pessoas aí que não conseguiram fazer essa mudança de nível, não tinham capacidade, outras até tinham, né? Agora, de subir de patamar. Assim, ó, dessa vez você não tem chance. Na próxima intervenção você vai ter. Aí você vai ver que eu tinha razão. Na intervenção você vai me dar razão. Mas é um problema seu, eu não quero razão. Eu não vivo por razão dos outros. Eu ainda falava assim, ó, razão não enche em bolso. Eu não ganho nada com isso. Não adianta querer me dar razão. O problema que você tem que dar razão é para você. Olha o seu nível de lucidez. Agora, no Espiritismo, eu tive que falar isso com centenas de pessoas para poder deixar em paz. Entende? Outra coisa, eu falava com o povo assim, olha, eu trabalhei demais no movimento espírita, pelo menos dediquei minha vida na opção de coisa. Tive até infarto por causa disso. Agora, o que se passa? Tem coisa que eu não tive experiência. Eu estava falando com 34 anos. Eu tive experiência. Uma das coisas que eu quero estudar é sexologia. Eu não tive. Minha vida sexual está quase uma vida de judeu. Quer dizer, o livro é zero, não tem nada escrito. Tem muita coisa para eu fazer aqui.
Aí a hora que falava em sexo no movimento espírita, pronto, todo mundo já começava a tremer. Você está entendendo? Mas é a verdade. É uma das coisas que eu precisava de ter na ocasião. Ter experiência, ter as coisas muito embora. Eu já tinha atingido muito zona boêmia, prostituta, hermafrodita, para você ter uma ideia. Tudo isso eu vi. Entende? Então, obrigado. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 62 assinaturas em livro de presença, 18 perguntas presenciais, 11 perguntas respondidas online, 13 votos online. Não teremos recados hoje. Para amanhã foi eleito verbete Fonte da Mentira, com 16 votos. Obrigado, uma boa tarde a todos.